Jeremias, capítulo 18. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se esta nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E, se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Agora, portanto, diga ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém: Assim diz o Senhor: Estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Por isso, converta-se cada um do seu mau procedimento e corrija a sua conduta e as suas ações. Mas eles responderão: Não adianta. Continuaremos com os nossos próprios planos. Cada um de nós seguirá a rebeldia do seu coração mau. Portanto, assim diz o Senhor: Perguntem entre as nações se alguém já ouviu uma coisa dessas. Coisa tremendamente horrível fez a Virgem Israel. Poderá desaparecer a neve do Líbano de suas encostas rochosas? Poderão parar de fluir as águas frias, vindas de lugares distantes? Contudo, o meu povo esqueceu-se de mim. Queimam incenso a ídolos inúteis, que os fazem tropeçar em seus caminhos e nas antigas veredas, para que andem em desvios e estradas não aterradas. A terra deles ficará deserta e será tema de permanente zombaria. Todos os que por ela passarem ficarão chocados e balançarão a cabeça. Como o vento leste, eu os dispersarei diante dos inimigos. Eu lhes mostrarei as costas e não o rosto no dia da sua derrota. Então disseram: Venham, façamos planos contra Jeremias, pois não cessará o ensino da lei pelo sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a mensagem do profeta. Venham, façamos acusações contra ele, e não ouçamos nada do que ele disser. Atende-me, ó Senhor. Ouve o que os maus acusadores estão dizendo. Acaso se paga o bem com o mal? Mas eles cavaram uma cova para mim. Lembra-te de que eu compareci diante de ti para interceder em favor deles, para que desviasses deles a tua ira. Por isso entrega os filhos deles à fome e ao poder da espada.
que as suas mulheres fiquem viúvas e sem filhos, que os seus homens sejam mortos e que os seus rapazes sejam mortos à espada na batalha. Seja ouvido o grito que vem de suas casas, quando repentinamente trouxeres invasores contra eles, pois cavaram uma cova para me capturarem e esconderam armadilhas para os meus pés. Mas tu me conheces, ó Senhor, todas as suas conspirações para me matarem. Não perdoes os seus crimes, nem apagues de diante da tua vista os seus pecados. Sejam eles derrubados diante de ti. Age contra eles na hora da tua ira. Capítulo 19. Assim diz o Senhor: vá comprar um vaso de barro de um oleiro. Leve com você alguns líderes do povo e alguns sacerdotes, e vá em direção ao vale de Ben-Rinom, perto da entrada da porta dos cacos. Proclame ali as palavras que eu lhe disser. Diga: ouçam a palavra do Senhor, reis de Judá e habitantes de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: sobre este lugar trarei desgraça tal que fará retinir os ouvidos daqueles que ouvirem isso. Porque eles me abandonaram e profanaram este lugar, oferecendo sacrifícios a deuses estranhos, que nem eles, nem seus antepassados, nem os reis de Judá conheceram, e encheram este lugar com o sangue de inocentes. Construíram nos montes os altares dedicados a Baal, para queimarem os seus filhos como holocaustos oferecidos a Baal, coisa que não ordenei, da qual nunca falei, nem jamais me veio à mente. Por isso, certamente vêm dias, declara o Senhor, em que não mais chamarão este lugar Tofete ou Vale de Ben-Rinom, mas Vale da Matança. Esvaziarei neste lugar os planos de Judá e de Jerusalém. Eu os farei morrer à espada perante os seus inimigos, pelas mãos daqueles que os perseguem, e darei os seus cadáveres como comida para as aves e os animais. Farei com que esta cidade fique deserta e seja tema de zombaria. Todos os que por ela passarem ficarão chocados e zombarão de todos os seus ferimentos. Eu farei com que comam a carne de seus filhos e das suas filhas, e cada um comerá a carne do seu próximo, por causa do sofrimento que os inimigos que procuram tirar-lhes a vida lhes infligirão diante do cerco. Depois quebre o vaso de barro diante dos homens que o acompanharam, e diga-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos: assim como se quebra um vaso de oleiro, que não pode mais ser restaurado, quebrarei este povo e esta cidade, e os mortos de Tofete serão sepultados até que não haja mais lugar. Assim farei a este povo e aos seus habitantes, declara o Senhor, tornarei esta cidade como Tofete. As casas de Jerusalém e os palácios reais de Judá serão profanados, como este lugar de Tofete. Todas as casas em cujos terraços queimaram incensos a todos os corpos celestes e derramaram ofertas de bebidas aos seus deuses estranhos. Jeremias voltou então de Tofete para onde o Senhor o mandara profetizar e, entrando no pátio do templo do Senhor,
disse a todo o povo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Ouçam, trarei sobre esta cidade e sobre todos os povoados ao redor todas as desgraças contra eles anunciadas, porque se obstinaram e não quiseram obedecer às minhas palavras. Capítulo 20. Quando o sacerdote Passur, filho de Imer, o mais alto oficial do templo do Senhor, ouviu Jeremias profetizando estas coisas, mandou espancar o profeta e prendê-lo no tronco que havia junto à porta superior de Benjamim, no templo do Senhor. Na manhã seguinte, quando Passur mandou soltá-lo do tronco, Jeremias lhe disse: O Senhor já não o chama Passur, e sim Magor-Misabibe, pois assim diz o Senhor: Farei de você um terror para si mesmo e para todos os seus amigos. Você verá com os próprios olhos quando eles forem mortos à espada dos seus inimigos. Entregarei todo o povo de Judá nas mãos do rei da Babilônia, que os levará para a Babilônia e os matará à espada. Eu entregarei nas mãos dos seus inimigos toda a riqueza desta cidade, toda a sua produção, todos os seus bens de valor e todos os tesouros dos reis de Judá. Levarão tudo como despojo para a Babilônia. E você, Passur, e todos os que vivem em sua casa irão para o exílio, para a Babilônia. Lá vocês morrerão e serão sepultados. Você e todos os seus amigos a quem você tem profetizado mentiras. Senhor, tu me enganaste. Eu fui enganado. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro, todos zombam de mim. Sempre que falo, é para gritar que há violência e destruição. Por isso a palavra do Senhor trouxe insulto e censura o tempo todo. Mas, se eu digo, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto tentando contê-lo, já não posso mais. Ouço muitos comentando, terror por todos os lados, denunciem-no, vamos denunciá-lo. Todos os meus amigos estão esperando que eu tropece e dizem: talvez ele se deixe enganar, então nós o venceremos e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo como um forte guerreiro. Portanto, aqueles que me perseguem tropeçarão e não prevalecerão. O seu fracasso lhes trará completa vergonha. A sua desonra jamais será esquecida. Ó Senhor dos Exércitos, tu que examinas o justo e vês o coração e a mente, deixa-me ver a tua vingança sobre eles, pois a ti expus a minha causa. Cantem ao Senhor, louvem o Senhor, porque ele salva o pobre das mãos dos ímpios. Maldito seja o dia em que eu nasci, jamais seja abençoado o dia em que minha mãe me deu à luz. Maldito seja o homem que levou a notícia a meu pai e o deixou muito alegre quando disse: você é pai de um menino.
Seja aquele homem como as cidades que o Senhor destruiu sem piedade. Que ele ouça gritos de socorro pela manhã e gritos de guerra ao meio-dia. Mas Deus não me matou no ventre materno, nem fez da minha mãe o meu túmulo, e tampouco a deixou permanentemente grávida. Por que saí do ventre materno? Só para ter dificuldades e tristezas e terminar os meus dias na maior decepção? Capítulo 21. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, quando o rei Zedequias enviou-lhe Pazur, filho de Malquias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maacéias. Eles disseram: Consulte agora o Senhor por nós, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, está nos atacando. Talvez o Senhor faça por nós uma de suas maravilhas e, assim, ele se retire de nós. Jeremias, porém, respondeu-lhes: Digam a Zedequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Estou a ponto de voltar contra vocês as armas de guerra que estão em suas mãos, as quais vocês estão usando para combater o rei da Babilônia e os babilônios que cercaram vocês do lado de fora do muro. Eu os reunirei dentro desta cidade. Eu mesmo lutarei contra vocês com mão poderosa e braço forte, com ira, furor e grande indignação. Matarei os habitantes desta cidade, tanto homens como animais. Eles morrerão de uma peste terrível. Depois disso, declara o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, seus conselheiros e o povo desta cidade que sobreviver à peste, à espada e à fome, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, nas mãos dos inimigos deles e daqueles que querem tirar-lhes a vida. Eles os matará a espada sem piedade nem misericórdia, não terá deles nenhuma compaixão. Digam a este povo: Assim diz o Senhor: Ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Todo aquele que ficar nesta cidade morrerá pela espada, pela fome ou pela peste. Mas todo aquele que sair e render-se aos babilônios que cercam vocês, viverá. Este escapará com vida. Decidi fazer o mal e não o bem a esta cidade, diz o Senhor. Ela será entregue nas mãos do rei da Babilônia, e ele a incendiará. Digam à casa de Judá: Ouçam a palavra do Senhor. Ó dinastia de Davi, assim diz o Senhor: Administrem justiça cada manhã, livrem o explorado das mãos do opressor, senão a minha ira se acenderá e queimará como fogo inextinguível, por causa do mal que vocês têm feito. Eu estou contra você, Jerusalém, você que está entronizada acima deste vale, na rocha do planalto, declara o Senhor. Vocês que dizem: Quem nos atacará? Quem poderá invadir nossas moradas? Eu os castigarei de acordo com as suas obras, diz o Senhor. Porei fogo em sua floresta, que consumirá tudo ao redor.
Capítulo 22. Assim diz o Senhor: desça ao palácio do rei de Judá e proclame ali esta mensagem. Ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá, tu que te assentas no trono de Davi, tu, teus conselheiros e teu povo que passa por estas portas. Assim diz o Senhor: administrem a justiça e o direito, livrem o explorado das mãos do opressor, não oprimam nem maltratem o estrangeiro, o órfão ou a viúva, nem derramem sangue inocente neste lugar. Porque, se vocês tiverem o cuidado de cumprir estas ordens, então os reis que se assentarem no trono de Davi entrarão pelas portas deste palácio em carruagens e cavalos, em companhia de seus conselheiros e de seu povo. Mas se vocês desobedecerem a estas ordens, declara o Senhor, juro por mim mesmo que este palácio ficará deserto. Porque assim diz o Senhor a respeito do palácio real de Judá: apesar de você ser para mim como Gileade e como o topo do Líbano, certamente farei de você um deserto, uma cidade desabitada. Prepararei destruidores contra você, cada um com as suas armas. Eles cortarão o melhor dos seus cedros e o lançarão no fogo. De numerosas nações muitos passarão por esta cidade e perguntarão uns aos outros: por que o Senhor fez uma coisa dessas com esta grande cidade? E lhes responderão: foi porque abandonaram a aliança do Senhor e adoraram outros deuses e prestaram-lhes culto. Não chorem pelo rei morto, nem lamentem sua perda. Chorem amargamente, porém, por aquele que está indo para o exílio, porque jamais voltará, nem verá a sua terra natal. Porque assim diz o Senhor acerca de Salum, rei de Judá, sucessor de seu pai Josias, que partiu deste lugar. Ele jamais voltará. Morrerá no lugar para onde o levaram prisioneiro, não verá novamente esta terra. Ai daquele que constrói o seu palácio por meios corruptos, seus aposentos pela injustiça, fazendo seus compatriotas trabalharem por nada, sem pagar-lhes o devido salário. Ele diz: construirei para mim um grande palácio, com aposentos espaçosos. Faz amplas janelas, reveste o palácio de cedro e pinta-o de vermelho. Você acha que acumular cedro faz de você um rei? O seu pai não teve comida e bebida? Ele fez o que era justo e certo, e tudo ia bem com ele. Ele defendeu a causa do pobre e do necessitado e, assim, tudo corria bem. Não é isso que significa conhecer-me, declara o Senhor. Mas você não vê nem pensa noutra coisa além de lucro desonesto, derramar sangue inocente, opressão e extorsão. Portanto, assim diz o Senhor a respeito de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá: não se lamentarão por ele, clamando: ah, meu irmão, ou ah, minha irmã, nem se lamentarão, clamando: ah, meu Senhor, ou ah, Sua Majestade,
Ele terá o enterro de um jumento, arrastado e lançado fora das portas de Jerusalém. Jerusalém, suba do Líbano e clame, seja ouvida a sua voz em Bazã, clame desde Abarim, pois todos os seus aliados foram esmagados. Eu a adverti quando você se sentia segura, mas você não quis ouvir-me. Esse foi sempre o seu procedimento, pois desde a sua juventude você não me obedece. O vento conduzirá para longe todos os governantes que conduzem você, e os seus aliados irão para o exílio. Então você será envergonhada e humilhada por causa de todas as suas maldades. Você, que está entronizada no Líbano, que está aninhada em prédios de cedro, como você gemerá quando lhe vierem as dores de parto, dores como as de uma mulher que está para dar à luz. Juro pelo meu nome, diz o Senhor, que ainda que você, Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, fosse um anel de selar em minha mão direita, eu o arrancaria. Eu o entregarei nas mãos daqueles que querem tirar a sua vida, daqueles que você teme, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dos babilônios. Expulsarei você e sua mãe, a mulher que lhe deu à luz, para um outro país, onde vocês não nasceram, e no qual ambos morrerão. Jamais retornarão à terra para a qual anseiam voltar. É Joaquim um vaso desprezível e quebrado, um utensílio que ninguém quer? Por que ele e os seus descendentes serão expulsos e lançados num país que não conhecem? Ó terra, 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 ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: registrem esse homem como homem sem filhos. Ele não prosperará em toda a sua vida, nenhum dos seus descendentes prosperará, nem se assentará no trono de Davi, nem governará Judá.